Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan. On ira rougir l'été dans les souks à Amman. On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal. Et on verra brûler mon vie sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel. Estamos no ar com o Band News Informa. Olá, ouvintes. Eu sou a Bruna Baroni e comigo a treinadora mais rata de padaria que você vai conhecer é ela, Camila Hirsch. Olá, Bruna. Olá, ouvintes. Isso é verdade. É, eu sei. Isso é verdade. Adoro uma padaria e não é de agora, hein? Já tem uns quase 40 anos. Nossa, e 40 anos comendo só pão integral ou vale outras coisas também? Eu mudei com o tempo, viu, Bruna? Foi uma das primeiras mudanças que eu fiz na minha alimentação. Eu era jovem, era atleta, e foi uma das primeiras mudanças, foi a troca do queijo para um queijo mais branco e foi o pão para o pão integral. Foi uma mudança, uma das primeiras que eu fiz na minha vida, mas não quer dizer que eu não coma pão sem ser integral, né? E eu tô falando do pão, mas tem outros alimentos, mas do pão foi a primeira mudança que eu fiz. E hoje são tantas as opções, né? Então, ouvinte, vem aqui, senta na mesa com a gente, porque a partir de agora o assunto é comida aqui no Band News Informa. Você que tá sempre de olho aí nos pães integrais nas prateleiras dos supermercados e também das padarias, reparou uma mudança recente na embalagem? Aquele 100% integral ainda tá lá? Ou agora é 100% nutrição, 100% saúde? Essa mudança tem a ver com uma nova regra da Anvisa, que entrou em vigor no último dia 22 de abril. A indústria, na verdade, precisou se adequar à nova rotulagem de alimentos considerados integrais, que está valendo já desde o ano passado. E nós convidamos uma especialista no assunto para explicar tudinho sobre esse assunto, a nutricionista e cofundadora do aplicativo Desrotulando, Carolina Gress. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada, Bruna. Obrigada, Camila. Vai ser um prazer ter essa conversa com vocês. E alô aos ouvintes, né, interessados nesse assunto. Vamos falar sobre pães hoje. Vamos lá. O brasileiro gosta de um pão, né, Carol? Vamos lá, então, explicar quais são essas mudanças que entraram em vigor com essa nova rotulagem de produtos integrais. A gente não tinha, né, uma regulamentação para esses alimentos até pouco tempo atrás, e a indústria teve, então, esse período para se adaptar às novas regras. Isso, a gente tinha uma legislação muito antiga lá, olha, não quero mentir para vocês, talvez década de 50, teria que dar uma revisada de quando que ela era, que estabelecia um mínimo de grãos integrais para o pão ser considerado integral de 50%, e depois ela acabou sendo revogada nesse meio tempo, e atualmente, antes dessa que vocês falaram, do ano passado, não tinha uma definição mais de integral. Então, um produto que tinha 1% de grãos integrais e aquele 100% grãos integrais, poderia se chamar integral, ter o aviso, a alegação integral na embalagem, né? Então, acho que essa legislação veio numa boa hora para estabelecer os critérios e efetivamente a gente saber qual o percentual de grãos integrais do produto. E qual é a partir de agora, então? Isso, então assim, agora o mínimo é 30%, então para o pão poder alegar integral na frente da embalagem, vocês vão ver um mínimo de 30%, e o que está gerando às vezes confusão por parte dos nossos seguidores também, e usuários do aplicativo, é que o 100% ele não vai existir, porque a regra do integral ele vai se basear na quantidade de grãos integrais daquele produto pronto para consumo, é um percentual comparado aos ingredientes totais daquele produto pronto para consumo. Então, isso é que a gente se preocupou em desmistificar para as pessoas entenderem que um pão ele pode continuar tendo apenas grãos integrais, né, ser feitos de farinha integral, só farinha integral, não ter a refinada, mas ele não vai poder ser 100% como a gente estava acostumado, porque a farinha é apenas um dos ingredientes daquele pão. A gente vai ter água, a gente vai ter óleo, a gente vai ter fermento, açúcar, né? Aqueles ingredientes básicos para o pão. E aí isso aí vai ser levado em consideração. Então, o que a gente tem visto na prática é que aquele pão 100%, ele continua sendo só 100% de farinha integral,
mas o percentual ficou ao redor de 50%, temos pães de 53%, 56%, está em torno de 50%, então, por causa dessa regra em relação à quantidade comparado ao total do produto, né, os ingredientes totais. Tá, Carol, e isso que muda para a saúde? Ou é muito mais informação do que ou teria alguma diferença realmente nutricional? Aí já tem a variação normalmente da categoria dos pães como um todo, né? Então a gente tem produtos com qualidade superior, integrais com qualidade superior, que eu diria, e outros que não são tão, assim, a qualidade daquele grão é diferente. Eu vou dar um exemplo para ficar mais prático. Por exemplo, tem pães feitos com farinha de trigo integral que estão intactos lá, aquele grão, como a definição do integral né? Um pouco de técnica, assim, o grão ele é dividido em endosperma, o farelo e o germen. Então ele está naquela composição típica daquela farinha. Isso, beleza, seria um grão com qualidade superior. Outros podem ser feitos, e daí tem essa regra da farinha integral reconstituída. Então, é como se fossem pegar essas partes desse grão e reconstituir para ele ficar com aquela proporção original do grão intacto. Só que na nossa interpretação, perde um pouco a qualidade porque ele não foi feito no moinho, extraído aquela farinha e usado aquele grão integral, e sim foram partes compostas para reconstituir aquela farinha original. Então a gente, por exemplo, quando a gente olha, né, que as pessoas aproveitavam, e óbvio, como um marketing, uma venda mesmo, né, o produto estava ali na prateleira e falava, 100% integral, a gente já entendeu que já nem é 100% integral de maneira nenhuma, e que ainda tem essa qualidade da farinha, é isso, né? De como que ela é manipulada ou não, de onde ela vem. Ele continua sendo 100% integral do ponto de vista do grão. Isso que eu acho que está causando a confusão. Não vai mais aparecer o 100% integral, mas é que, porque como a regra, ela baseia o peso daquela farinha com os demais ingredientes do produto, ele não vai ser 100%, porque um pão não é feito só de farinha. Então, eu acho que é isso que é o ponto da confusão. Então, a gente vai ver, por exemplo, em massas, que essa legislação também é para massas, a massa, sim, é possível que esteja um percentual muito mais alto do que esses 50% que eu falei, né? Provavelmente vai chegar em 90%. Por quê? Porque a massa é feita de farinha e água, e ela está desidratada, a não ser que seja massa fresca, né? Mas, enfim, ela normalmente está desidratada, então a gente consegue que o percentual se aproxime ao 100% mesmo do produto. Já no pão, não, porque há presença ainda de água nesse pão, né? Por mais que ele seja assado, e isso acaba levando em consideração. E a gente tem, na verdade, um monte de pão, inclusive, hoje em dia, que tem tem pão que tem, por exemplo, macadâmia, que tem noz, que tem, ainda tem pães que tem até, né, cenoura, tem, enfim, ainda tem essas variações todas, né? Perfeito, e todos esses ingredientes eles vão entrar nesse percentual, ou seja, vai reduzir aquele número que a gente está vendo, que a gente estava acostumado com 100, né? Por causa desses outros sementes, enfim, que elas não são consideradas como grãos integrais, né? A legislação, ela define, e aí, por exemplo, o macadâmia não está nessa lista. Então, assim, por isso que tem que só cuidar, porque provavelmente o pão, e aliás, isso a gente tem visto também, eles estão fazendo questão os fabricantes de informarem que é a mesma receita, para justamente as pessoas não terem ideia que ele diminuiu o percentual, e sim é uma adequação à legislação. O Band News Informa está com os microfones abertos para falar sobre as mudanças nos rótulos de produtos integrais. Muitos daqueles pães que antes traziam 100% integral agora são 100% nutrição. A nossa convidada é a nutricionista e cofundadora do aplicativo Desrotulando, Carolina Gress. Carol, queria aproveitar para você explicar como é que funciona o aplicativo Desrotulando. Você comentou aí que justamente essa adequação, né, dos produtos integrais causou aí uma certa confusão dos usuários. Então,
Os usuários buscam o que nesse aplicativo? Os usuários do nosso aplicativo, eles buscam se alimentar melhor. De uma maneira geral, eles querem buscar um conhecimento a mais daquele produto que eles consomem em casa. Então, o que a gente faz? A gente traduz aquela linguagem técnica da rotulagem nutricional, que muitas vezes tem que ser um profissional para entender, o consumidor leigo não entende aqueles termos técnicos, e a gente traduz a lista de ingredientes e tabela nutricional em um score de 0 a 100 para facilitar esse entendimento do consumidor leigo em relação à saudabilidade desse alimento. Então, quanto mais próximo a 0, mais ingredientes e componentes que indicam que o produto seja ultraprocessado, enquanto que mais próximo a 100 significa que aquele alimento é mais próximo ao minimamente processado, que é o que a gente busca na nossa alimentação, segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira. E aí, quem quiser baixar, é de graça? Sim, baixa gratuitamente nas lojas de aplicativo do seu celular, a Google Play e App Store. E aí a gente tem algumas funções que fazem parte do Clube Desrotulando, que são funções extras, né? Se quer configurar alergias, restrições, tem a possibilidade de ordenamento da nossa classificação, busca, né, por algum nutriente específico ali para a pessoa que quer, por exemplo, menos açúcar, menos sódio. A gente consegue daí ordenar as nossas listas de recomendação para esse usuário que faz parte do Clube Desrotulando. Carol, mas, por exemplo, com relação ao sódio, vocês colocam a informação qual que é a quantidade diária indicada, e aí, ou vocês colocam só o resultado do produto e avisam se ele é alto ou baixo em relação àquilo? A gente coloca em relação à quantidade de baixo, médio e alto, a gente se baseia também nas referências da Anvisa, e aí a gente ordena esse produto. Então ele vai poder ver lá que é 0 em sódio ou 30 miligramas de sódio, mas daí a gente traduz que 30 miligramas é baixo em sódio naquele produto, né? Se entrar nos detalhes da avaliação vai conseguir ter a interpretação. Então, repetindo o nome aqui do aplicativo, Desrotulando. Você, ouvinte do Band News Informa, está sempre em busca de produtos integrais para tentar manter uma alimentação mais saudável? A gente está cansado de ouvir que esses alimentos à base de cereais são nutritivos, indicados para uma dieta mais balanceada, mas a regulamentação desse tipo de produto só veio em 2021 aqui no Brasil, começou a valer no ano passado e ainda deu um período de adaptação que se encerrou agora em abril. A Anvisa estabeleceu que os alimentos integrais são aqueles que têm mais ingredientes integrais do que refinados e que a soma desses itens precisa ser, no mínimo, 30% integral. Quem está tirando as nossas dúvidas sobre isso é a nutricionista Carolina Agres. Carol, todo produto integral é necessariamente mais saudável? Todo o trabalho que a gente faz nos desrotulando ali, né, é realmente desmistificando isso, porque o que acontece é que as pessoas, elas às vezes se prendem por algumas alegações, como integral, é orgânico, que são atributos favoráveis para aquele produto, né, e principalmente agora com a regulamentação desse termo em um mínimo estabelecido, como a gente conversou já, que é super positivo, mas assim como o produto é orgânico ou é light, por exemplo, gostam muito, né, também acham que rotulam como light como sendo sempre bom, também é o mesmo caso do integral. Não quer dizer que por ser integral aquele produto realmente é excelente e indispensável, né? A gente vai ter essas variações conforme a composição do produto. Então, por isso que tem que ler a lista de ingredientes e é justamente isso que a gente se propõe, tentar facilitar a leitura dessa lista, porque por si só essas palavras, essas alegações, elas não caracterizam o produto como saudável. Porque teria que ver, por exemplo, não sei, imagino que a quantidade de açúcar, né, num suco que é de caixinha, só que orgânico, às vezes ele tem uma quantidade absurda de açúcar que já tira então o valor nutricional daquele suco. Exatamente, ele é orgânico, por exemplo, o açúcar é orgânico, as frutas são orgânicas, ok, ele é orgânico, é legal, é uma característica legal.
Mas justamente isso, ele tem a presença do açúcar, enquanto outros só vão ter o açúcar naturalmente presente da fruta, que é o que a gente busca na categoria de sucos, né? Então esse tipo de olhar é que a gente consegue ter lendo a lista de ingredientes. E na verdade a gente tem que ficar super atento com essas restrições que a gente mesmo faz, né, Carol? Porque assim, aí a pessoa ela acha que então é integral, então ela pode comer mais. Exato. Né? Porque você fala, então já que é integral, eu vou comer, ao invés de comer 2 fatias, eu vou comer 5 fatias, né, de um pão, ou ao invés de comer 1, eu vou comer 3. Então, assim, tem que entender o equilíbrio total, né, de nutrientes, do que você está comendo durante o dia, né, o porquê que aquela substituição, né, já que está fazendo, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que a massa integral, para mim, assim, eu não troco, eu não vou querer de jeito nenhum, eu posso trocar um pãozinho, e depende do pão também, né, e do momento, mas eu acho que as pessoas também acabam muitas vezes vendo, então já que tem integral eu posso comer mais. Exato, quantidade e frequência, sempre uma equação na nutrição, né, que a gente brinca, porque isso sempre tem que ser levado em consideração, e aí a gente justamente... a gente se sente uma permissão quando vê esse tipo de alegação e que não é verdade, assim como também uma proibição quando são alimentos indulgentes, por exemplo, chocolate, coisa que a gente acha que é proibido, também não, acho que levando em consideração quantidade e frequência no contexto da alimentação como um todo, né, é o caminho. Mas a gente não quer demonizar também aqui os produtos integrais, né, acho importante falar, inclusive... Por que é interessante as pessoas terem alimentos integrais na dieta? Não, com certeza. Acho que a gente avançou muito com essa legislação justamente para a gente saber a quantidade de grãos que a gente está consumindo integrais, pelo justamente o benefício que a gente tem do consumo de grãos integrais, de fibras na nossa alimentação, né? Então, eles fazem uma parte muito importante para a nossa saúde intestinal, principalmente, né? Então, a gente tem uma brincadeira, assim, no sentido de que a gente tem os bichinhos do nosso intestino, né? Que são os probióticos, e aí o alimento desses bichinhos, que são os prebióticos. E aí as fibras entram, né, com os grãos integrais na nossa alimentação como um prebiótico. Ela é um alimento para esses nossos bichinhos benéficos que tem inúmeras funções para a gente, o bom funcionamento do nosso intestino e organismo, né, como um todo. Então, evitar câncer de colo retal, ter uma evacuação adequada, toda uma base para a saúde do nosso intestino, que vai ser também a base para a nossa saúde geral, e os alimentos integrais fazem parte disso. E existe o exagerar demais em produtos integrais e abrir mão? Seria um problema isso? Olha, visto a quantidade de consumo de fibras em geral da alimentação do brasileiro, que está muito abaixo, né? A gente preconiza 25 gramas de fibras por dia numa dieta de 2.000 calorias, por exemplo. A gente vê números muito inferiores, porque as pessoas elas estão consumindo alimentos ultraprocessados, que em geral têm quantidades menores de fibras ou ausentes, e né, diminuição de consumo de frutas e verduras de uma maneira geral, então isso é um problema. Claro que é difícil, eu acho, que encontrar um excesso de consumo de fibras, né? Mas o que é importante a gente salientar é que o consumo de fibras ele também tem que ser acompanhado de um consumo de água e de atividade física, né? Porque esses três, eles trabalham em conjunto para esse bom funcionamento intestinal que eu comentei antes. Se a gente consome muita fibra e não tem muita água, a gente vai constipar aquele intestino, né? Então, ou também falta de atividade física. Então, é bom ter esse equilíbrio desses três pilares. Então, mas a digestão de alimentos integrais, ela é mais lenta, então? Tem a questão de esvaziamento gástrico, que contribui, sim, uma alimentação rica em fibras, mas eu entendi, assim, o consumo em excesso de fibras causaria algum problema, e aí, sendo equilibrado nesses outros pilares que eu falei ali, não tem problema nenhum, e inclusive o benefício do retardamento do esvaziamento gástrico. Quais são as melhores fontes de fibras hoje dos alimentos que a gente tem em supermercado, né? Que as pessoas podem comprar mais facilmente? Sem falar dos in naturas, né? Frutas e verduras que também estão lá nos supermercados. Mas seriam, sim, basear a alimentação nos alimentos integrais.
nos cereais integrais, que é o que a gente está vendo, né? Então a base da alimentação do brasileiro acaba sendo pão, massa, né? Esses carboidratos, na sua forma, escolher eles, dar preferência ao integral. Carol, mas você falou que qual é a quantidade de fibras quantidade de fibra diária a gente deveria ter na alimentação? 25. 25. E quanto gramas, que é isso em fruta, gramas? Quanto que é isso em fruta, por exemplo? Pra gente ter uma noção, ou legumes e verduras. Também vai depender, né? Mas no geral a gente pede no mínimo 3 porções de frutas e de verduras diárias pra gente conseguir atingir essa recomendação, né? Então a porção não, dependendo da fruta, a porção não é a fruta inteira, né? Mas no geral, o que a gente pode dizer assim, vai depender da fruta, tem algumas frutas com mais fibra, outras menos, né? A banana também, por exemplo, é um alimento que vai perdendo a quantidade de amido resistente, de fibras ali, à medida que amadurece. Então tem toda não é uma ciência exata, né? Mas o ideal seria um consumo de 3 porções de frutas e de verduras por dia para a gente atingir essa recomendação de 25 gramas de fibras por dia. Quero agradecer demais a participação da nutricionista Carolina Gress, cofundadora do aplicativo Desrotulando, que explicou pra gente aqui as mudanças na rotulagem de alimentos integrais. Carol, muito obrigada, viu? Bom trabalho. Obrigada. O Informers, o outono chegou e com ele o frio, que deixa muita gente resfriada, gripada. É época de se energizar com vitamina C, né, Camila? Pois é frio e calor ao mesmo tempo e a vitamina C ajuda demais a gente, né, Bruna? Exatamente. Sabe que tem uma fruta da Amazônia ainda pouco conhecida, mas que é riquíssima em vitamina C, deixa a laranja e a cerola no chinelo. Quem conta pra gente de Manaus é a Thaís Gama. O camu-camu é uma fruta nativa da região amazônica muito rica em vitamina C, além de atuar como antioxidante natural. Apesar de possuir um alto valor nutritivo, o camu-camu não é consumido na região, como explica a nutricionista Carolina Persilva. O camu-camu ele é considerado uma superfruta devido ao seu alto valor nutricional. Ele tem diversos nutrientes, entre eles vitamina C, ácido fenólico, flavonoides, taninos. Ele é riquíssimo em antioxidantes, então ele tem diversos benefícios à saúde. Apesar dele ter um alto valor nutritivo, no Brasil ele é ainda pouco conhecido. No exterior, sim, principalmente no Japão, União Europeia, mas até aqui no norte muitas pessoas nunca nem provaram. Pode ser incluído em qualquer dieta. Normalmente não tem nenhuma contraindicação, só se tiver de fato alguma alergia ou pessoas que tenham alto índice de vitamina C no organismo, mas isso é bem difícil de acontecer. O doutor em biotecnologia e pesquisador na área de ciências do alimento do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Jaime Aguiar, explica as peculiaridades da fruta e de que forma ela pode ser ingerida. O camu-camu tem em torno de 6.000 miligramas de vitamina C. Isso, comparando com outros frutos, ele é 3 vezes mais rico do que a cerola, em termos de vitamina C, 20 vezes mais ele tem do que a laranja e 30 vezes mais do que o limão. Além disso, o camu-camu é um fruto muito rico em outros nutrientes, como potássio e também em magnésio. Nada melhor do que quem tem problema de pressão arterial comer camu-camu, tanto em forma de suco ou fruto em natura. E é um fruto que tem bastante antioxidante, que isso rejuvenesce o ser humano. Eu sempre digo que o camu-camu é o ouro da Amazônia. Uma pessoa deve ingerir cerca de 90 miligramas de vitamina C por dia e o camu-camu em pó, por exemplo, supera com 140 miligramas. A fruta regional pode ser encontrada em margens de rios, igapós e lagos amazônicos. A safra do fruto é uma vez por ano, principalmente na descida dos rios. Quase 30% da população mundial sofre com hipertensão arterial. Aqui no Brasil é uma das principais causas de morte e a maioria dos pacientes não apresenta sintomas, o que dificulta o diagnóstico. Por isso, nessa semana em que se celebra o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial,
o Band News Informa traz dicas de hábitos que podem prevenir esse quadro. Quem vai nos ajudar é a médica cardiologista do Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês, a doutora Vanessa Pecciotto. Doutora, muito obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço. Bom, vamos lá. Eu queria que você passasse aqui algumas dicas de ouro, de hábitos que podem prevenir esse quadro de pressão alta. Exatamente por ser uma doença silenciosa, ela exige muito cuidado desde cedo. Existem alguns fatores que a gente chama de fatores de risco e as populações que têm maior risco, mas ela é uma doença que ela pode atingir inclusive crianças, adolescentes e pessoas fora do padrão da faixa etária, né? O que é importante sempre é que quando a gente fala de hipertensão, as pessoas primeiro pensam já em medicação. Quando você pergunta, fala assim, nossa, sua família, seu pai, sua mãe, alguém é hipertenso? Na hora correlacionam com sim, tomam um remédio. E na verdade, muito antes da medicação, o que a gente chama de mudança de estilo de vida é muito bem-vindo e faz muitas vezes com que o paciente não tenha lesões por conta da hipertensão, controle a doença de uma forma adequada e mudando o estilo de vida ainda se beneficia com todas as outras doenças aí que são tão prevalentes no país, diabetes, obesidade, enfim. Então, as dicas de ouro para quem tem fatores de risco ou não e quer saúde, não só não ter hipertensão, né? Elas passam pelas mudanças de estilo de vida, né? Então, não fumar cigarro, né? A obesidade, você controlar o seu peso, fazer atividade física, né? Então, não é aquela atividade física, eu ando 10 minutinhos ou eu ando no trabalho. São as caminhadas, pelo menos 40 minutos aí, 4, 5 vezes por semana, num local que você tenha também um controle melhor do seu estresse e especialmente aí com relação aos cuidados de alimentação. Então, consumir menos sódio, evitar os embutidos, evitar aquele saleiro na mesa, né? Os alimentos condimentados, o temperinho pronto, do pozinho. Tudo isso ajuda você, que tem ou não tendência à hipertensão, a ter uma vida mais saudável e desenvolver menos a doença, de uma forma agressiva, eventualmente. Doutora, vamos supor uma pessoa que não tenha uma genética, um histórico na família. Se a pessoa pratica uma atividade física, tem alguns controles alimentares, não está super obesa, porque a gente vê muita gente com uma pressão alta, né, com hipertensão. Ela pode vir assim, a troco de nada? Pode. Nós temos a hipertensão que a gente está tratando aqui, conversando, ela responde 30% da população adulta no Brasil. Então, a gente não sabe, mas eventualmente existe o primeiro caso. Sempre tem o primeiro caso, né? E por ser uma doença silenciosa, o que é importante é a gente aproveitar a oportunidade de aferir a pressão arterial quando possível no paciente, o paciente procurar o posto de saúde, quando fazer um exame de rotina, vai ao pediatra, solicitar a aferição da pressão arterial mesmo sem você ter nenhum sintoma. Nós temos indivíduos que são absolutamente corretos com relação ao estilo de vida e ainda assim eles são hipertensos. Né? E às vezes a gente tem os pacientes que nem sabem da história familiar, que tem um evento familiar, não sabiam que eram os avós ou os pais hipertensos, e a hora que a gente vai aferir no consultório, até a gente assusta, fala, nossa, mas o que aconteceu aqui? Que pressão é essa? Você sabia que você era hipertenso? Né? Além disso, a gente tem os pacientes que têm medo de aferir a pressão, né? Então, aí é uma outra história. Um paciente que você afere a pressão está alta, e chega em casa, o paciente está com a pressão normal, está tudo bem. Então, a gente fala que as medidas domiciliares de pressão arterial, com a técnica adequada, com o equipamento adequado, são muito válidas para o médico e devem acontecer. Eu, inclusive, falando como professora de educação física, eu fazia regularmente, não faço mais porque hoje não tenho um grupo de corredores, assim, de atletas,
e a gente fazia uma avaliação corporal nos alunos a cada 3, 4 meses. E um monte de gente achava que aquilo era uma grande besteira, né? Mas ali a gente descobriu, assim, uma menina, né? Uma mulher de 23 anos de idade com pressão. A gente descobriu, assim, no mínimo umas 10 pessoas com pressão alta. Eu acho que isso é uma instrução bacana, né? Tem muitas farmácias que você pode, né? A gente sabe que tem que ser seguro, né? A maneira, o equipamento ali, né? Que ninguém precisa ficar. Você falou que tem muita gente que tem receio também, né? Então, de medir, mas eu acho que é uma maneira importante. Você, por mais que você seja jovem, tirar a pressão, né? Isso, é importante sempre pensar em hipertensão, né? Então, a gente não pode perder a oportunidade do diagnóstico. Tem tratamento, e quanto antes a gente chega, menos medicação a gente vai conseguir dar para o paciente, isso vai ser bom para o paciente, e a gente vai atuar mudando o estilo de vida dele, atuando em todas as outras doenças, na saúde dele como um todo. Feriu uma pressão alta, né, sem um motivo, quer dizer, o paciente não está com dor, o paciente não está num momento de estresse, está lá, quietinho, mediu a pressão, tem alguma coisa de errado, procura, porque a gente consegue prolongar a vida com qualidade, com menos medicação, se a gente descobrir não. Você comentou das doenças relacionadas, né, à pressão arterial. Quais são essas doenças? E também, já emendando outra pergunta, qual é o tratamento hoje da pressão alta? Você citou os medicamentos. A gente já pode vislumbrar uma cura aí no futuro? Não. Então, assim, a doença hipertensiva, que a gente está falando que é a mais comum, geralmente ela é uma doença de caráter genético, uma transmissão genética, que tem controle, mas não tem cura. Mas ter um controle não quer dizer necessariamente que o paciente vai necessitar de medicação. Eu falo com meus pacientes que eu gostaria muito que tivesse um comprimidinho chamado atividade física, mas não existe. Então ele precisa fazer a parte dele. Eu gostaria muito que ele me levasse até o supermercado para a gente fazer as compras mais legais aí, dentro da quantidade de sódio e tudo mais. Mas isso não pode acontecer. Então, existe uma participação muito grande e proativa do indivíduo suscetível à hipertensão arterial. Ele precisa fazer a parte dele. Imagine que AVC, né, os infartos agudos, doenças renais progressivas, crônicas, inclusive a progressão para diálise, cegueira, problemas graves de retina, tem uma incidência imensa em pacientes hipertensos. Que são as doenças que, infelizmente, mais matam no mundo, não só no Brasil. E sobre o controle de consumo de sódio, qual é a recomendação de ingestão diária para a gente não ter aí um excesso, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia já tem nos alimentos um selo, isso é muito interessante. Vão ao supermercado com calma, né? E vejam a quantidade de sódio que vocês estão consumindo. E não existe um sal bonzinho, né? Meu sal é vermelho, é amarelo, é light, não é light. Então, assim, o importante é a quantidade de sal, né? E muitas vezes ele está disfarçado. Ele está disfarçado do quê? De embutido. Então, você vai ver o conservante, ele é a base de sódio. O refrigerante tem a bolinha do bicarbonato de sódio. O paciente não sabe porque está inchando, porque não controla a pressão, mas ele está tomando água com gás. E a SBC tem um selo do alimento que tem menos sódio. Não é porque ele tem menos que a gente pode ingerir mais, mas a gente pode escolher esse no lugar do outro que tem mais. Prevenção à hipertensão arterial é o assunto do Band News Informa, que está recebendo a médica cardiologista Vanessa Pecciotto. Doutora, você comentou há pouco que o paciente precisa estar alerta aos sinais, né, que podem indicar uma pressão alta. Quais são esses sinais, apesar de a gente saber que é uma doença, como você falou, silenciosa, né? Exatamente. Então, assim, toda doença silenciosa, ela é mais perigosa porque, eventualmente, você pode ter níveis pressóricos altíssimos e nem desconfiar. Algumas coisas que chamam a atenção, eventualmente, são os fatores de risco, a população que tem maior risco. Então, a mulher acima de 65 anos, o homem acima de 55 anos, que tem obesidade ou sobrepeso, o hábito de fumar,
o estresse, o consumo de bebida alcoólica, que não é estimulado em nenhuma dose por nenhuma sociedade médica, né? Antigamente tinha essa história, beber um pouquinho faz bem, a cerveja diurética, nada disso. A bebida alcoólica não pode ser colocada aí fora dos fatores de risco, né? Agora, a gente tem os pacientes que eventualmente tem um pouco de sintoma assim. A gente tem pacientes que têm vertigens, a gente tem pacientes que têm cefaleias importantes, a gente tem pacientes que têm históricos familiares de AVC, de morte súbita, de infarto, mas a grande maioria não vai ter sintoma, não. O primeiro sinal vai ser uma aferição de pressão alta, um paciente pego de surpresa. Doutora, eu já tive alguns alunos que começaram a mudar de vida, inclusive me procuraram para treinar, para melhorar, para fazer uma atividade física, para sair realmente do sedentarismo, estavam tomando medicamento para pressão alta e com a mudança desses hábitos, o medicamento foi retirado. Isso eu acho que é muito legal também, né, falar para as pessoas. A mudança de estilo de vida é o principal tratamento da hipertensão arterial. A hora que a gente precisa começar a medicar o paciente é muito frustrante, eventualmente, até para o próprio paciente. Tem paciente que consegue, com a mudança de estilo de vida, não usar mais medicamento, não é só para hipertensão, não, né? Principalmente diabetes, é aquilo que a gente fala, essa doença não tem cura, ela tem controle, e o controle pode ser não medicamentoso, mas a mudança de estilo de vida continua atuando como terapia para ele. Quero agradecer muito os esclarecimentos da médica cardiologista Vanessa Pecciotto, do Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês. Doutora, muito obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Camila, hora de ir embora. Quem quiser treinar com você, mudar o estilo de vida com você, como é que faz? É só me procurar no Instagram, no @Camila_, aquele risquinho embaixo. Hirsch, Hirsch. Boa semana para você, Bruna. Boa semana para todos os ouvintes. Lembrando que o nosso e-mail é o informa@bandnewsfm.com.br. Se cuidem e até a próxima. Você ouviu Band News Informa.